Bom, então, calcule. Aqui são raízes exatas. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Qual a raiz quadrada de 4? É 2, porque 2 vezes 2 é 4. E agora, a gente vai fazer o quê? Pegar o 3 e somar com o 2, que vai dar 5. Raiz quadrada de 25, 5. Menos raiz quadrada de 16, 4. 5 tiro 4, 1. Raiz quadrada de 49, 7. Mais raiz quadrada de 16, 4. Quanto que é 7 mais 4? 11. Raiz quadrada de 100, 10 menos raiz quadrada de 36, 6. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. Aí, raiz quadrada de 4, 2 menos raiz quadrada de 1, 1. 2 tiro 1, 1. Vamos para o outro lado. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz cúbica de 8. Qual o número que ele vezes ele dá 8? 2. Agora, 5 tiro 2, 3. Raiz cúbica de 27. Qual o número que ele vezes ele dá 27? 3. Mais raiz quarta de 16. Se eu não sei, eu decomponho 16, lembram? Dá por 2, que dá 8, divide por 2, que dá 4, divide por 2, que dá 2, divide por 2, que dá 1. 2 elevado à quarta potência. Então, coloca-se ali, ó, índice 4, expoente 4. Simplifica, então, temos 3 mais 2, 5. Raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de 8 é 2. 5 mais 2, 7. Raiz quadrada de 25, 5. Menos raiz quadrada de 4, 2. Mais raiz quadrada de 16, 4. 5 tiro 2 é 3. 3 mais 4, 7. Ok? Vamos para J? Raiz quadrada de 49 é 7. Mais raiz quadrada de 25, 5. Menos raiz cúbica de 64. Então, vou fatorar o 64. Dá por 2, que dá 32. Divide por 2, que dá 16. Divide por 2, que dá 8. Divide por 2, que dá 4. Divide por 2, que dá 2, que dá 2, que dá 1. 2 na sexta. Coloca-se ali dentro, ó. Vou escrever 2 na sexta como sendo 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então, eu tenho 7 mais 5 menos. Sai para fora um 2, sai para fora o outro 2. 2 vezes 2, 4. 7 mais 5, 12 tiro 4, 8. Agora, a gente tem atividades envolvendo o segundo caso, que é quando os radicais são iguais. Então, conserva o radical, né? E soma ou subtrai os algarismos que vêm antes do radical. Então, 2 mais 3, 5. 5 raiz quadrada de 7. Nesse caso, acredito que aqui eu devo ter copiado errado, é um 7, tá? Depois eu vou arrumar. Então, 5 raiz quadrada de 7 menos 2 raiz quadrada de 7. Então, 5 tiro 2, 3 raiz quadrada de 7. Se for, deixa eu pegar uma canetinha preta aqui, ó.
Um minutinho só. Se for aqui, ó, 5 raiz quadrada de 11 menos 2 raiz quadrada de 11, eu vou ter raiz quadrada de 11, 5 tiro 2, 3. Se aqui for o 7, daí, ó, 5 menos 2, 3 raiz quadrada de 7, certo? Então, confiram ali, certo? Aqui, raiz quadrada de 3, né? 8 tiro 10, menos 2. Raiz quarta de 5. Aqui não tem nada, é 1. 1 mais 2, 3. Então, conserva o radical, pois eles são semelhantes, e quando tem mais, soma. 1 mais 1, 2. Conserva o radical, porque eles são semelhantes. 1 mais 1, 2. Radicais semelhantes, conserva. 9 mais 1, 10. Mesmo radical, então, raiz quinta de 2. 3 tiro 8, 5 negativo. Ó, sinais diferentes, um é positivo e outro é negativo. Você vai diminuir, conservar o sinal do maior. O terceiro caso é quando eu tenho os radicais diferentes, mas que simplificando torno eles iguais. Então, na realidade, você vai ter que fazer a decomposição do número 32 para ver se ele vai ficar semelhante ou não. Dá por 2, que dá 16, dá por 2, que dá 8, divide por 2, que dá 4, divide por 2, que dá 2, divide por 2, que dá 1. Então, é 2 na quinta. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 mais, coloca-se dentro do radical, de 2 em 2 até obter 5, ó. 2, 4, 5. Então, eu escrevi a raiz quadrada de 32 através, né, de uma... Eu fatorei e depois coloquei ali dentro, certo? Então, agora, raiz quadrada de 2 permanece, sai para fora 2 vezes 2, 4 raiz quadrada de 2. Agora, não tem nada aqui, tem 1, mesmo radical conserva, 1 mais 4, 5. Vamos fatorar o 27, embora a gente já fez, que dá 27, o que dá? 3 ao cubo. Então, vou fazer 3 ao quadrado vezes 3, mas vou mostrar aqui, ó. Dá por 3, que dá 9, divide por 3, que dá 3, divide por 3, que dá 1. 3 ao cubo. Mais raiz quadrada de 3. Corta, 3 raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 3. Aqui não tem nada, é 1. Mesmo radical, são semelhantes. 3 mais 1, 4. Fatora-se o 20, dá por 2, que dá 10, divide por 2, que dá 5, divide por 5, que dá 1. Então, a gente tem 2 ao quadrado vezes 5. 3 raiz quadrada de 5 mais 2 ao quadrado vezes 5. Aqui tem um pontinho de vezes, né? Não precisa ter o pontinho para ele aparecer. 3 raiz quadrada de 5 mais, sai para fora, 2 raiz quadrada de 5. Mesmo radical, conserva 3 mais 2, 5. Tá aparecendo? Ok. Vamos para outra, ó. Fatorando o 8, então deixa eu copiar antes. 2 raiz quadrada de 2 mais 8. Olha aqui, podemos ocupar esse daqui, ó. Aqui tem o 8, então, quantas vezes? 1, 2, 3. Então, o 8 é 2 ao cubo, que eu vou escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 2. Por que que eu quero escrever dessa forma? Porque o índice é ao quadrado, então, a gente tem que cancelar, simplificando, né? Então, 2 raiz de 2 mais, sai para fora, 2 raiz de 2. 2 mais 2, 4 raiz quadrada de 2.
O 27 a gente já fez, ó. Dá um 3 ao quadrado mais 3, mais 5 raiz quadrada de 3. Cai para fora, 3 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3. 3 mais 5, 8 raiz quadrada de 3. 2 raiz quadrada de 7 mais. Vamos fatorar o 28? Por 2 que dá 14, por 2 que dá 7, dá por 7 que dá 1. 2 ao quadrado vezes 7. Coloque-se ali, 2 ao quadrado vezes 7. 2 raiz quadrada de 7 mais, corta, 2 raiz quadrada de 7. 2 mais 2, 4 raiz quadrada de 7. Vamos para outra? Vamos fatorar o 50 e iremos fatorar o 98. 50 divide por 2, que dá 25. Divide por 5, que dá 5, que divide por 5, que dá 1. 2 ao quadrado, 2 na 1, vezes 5 ao quadrado. Então, vamos colocar ali, ó. 2 vezes 5 ao quadrado, menos. Vamos fazer a fatoração agora do 98. Divide por 2, que dá 49. Divide por 7, que dá 7. Divide por 7, que dá 1. 2 vezes 7 ao quadrado. Coloca-se 2 vezes 7 ao quadrado. Corta, fica 5 raiz de 2, menos. Corta, 7 raiz quadrada de 2. 5 menos 7, menos 2 raiz quadrada de 2. H. Vamos fatorar o 12, né? Dá por 2, que dá 6. Divide por 2, é par, né? Dá 3, divide por 3, que dá 1. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. Vamos colocar ali? 2 ao quadrado vezes 3, menos 6 raiz quadrada de 3. Corta, então, eu tenho 2 raiz quadrada de 3, menos 6 raiz quadrada de 3. Pessoal, aqui a gente está trabalhando que quando a gente fatora, acaba no final eles sendo semelhantes, que foi esse caso. Ó, no início, aparentemente, não eram semelhantes. Decompomos um número, 12, né? Colocamos dentro da raiz, na forma de um produto, né? E ainda com expoente, né? E depois, quando a gente retirou, a gente verificou que eles se tornaram semelhantes. Se acontecesse deles não serem semelhantes, a gente não iria poder subtrair nem somar, tá? Porque a regra é para soma ou subtração, né, em que eles sejam semelhantes. Então, 2 tiro 6, 4 negativo, raiz quadrada de 3, tá? 20 dá por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5, divide por 5, que dá 1. 2 ao quadrado vezes 5. Então, 8 raiz quadrada de 5 menos 2 ao quadrado vezes 5. Copia-se 8 raiz quadrada de 5 menos. Agora, corta 2 raiz quadrada de 5. 8 tiro 2, 6 raiz quadrada de 5. O 20 a gente já fez a decomposição. Dá 2 ao quadrado vezes 5, menos. Agora, vamos fazer do 45. Termina em 5, daria para dividir por 5. Porém, somando os algarismos 4 mais 5, eu obtenho 9. Então, eu sei que é divisor de 3, que vai dar 15. Ainda, ó, 5 mais 1, 6, quer dizer que é divisor de 3. Que dá 5, que dá 5, que dá 1. 3 ao quadrado vezes 5. Então, coloca-se 3 ao quadrado vezes 5. Corta, 2 raiz quadrada de 5, menos
3 raiz quadrada de 5. 2 tiro 3, menos 1, raiz quadrada de 5.